Opa, tudo bem? Tranquilidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre quê, né? Divisão de frações, né? Fração a gente sabe, né, que é a divisão entre dois números. Então, basicamente, eu descrever aqui A dividido por B, né? Só que B precisa ser diferente de zero. Isso é uma fração, né? Divisão entre dois números. Tranquilidade. Mas o que que seria essa divisão, né, de frações, né? Divisão entre frações. Então, basicamente, eu vou escrever da seguinte forma: quanto é 1/2 dividido por 2? Opa, mas como que eu faço isso? Tranquilidade, pessoal. A gente pode entender que divisão de fração é nada mais o que, né? É a mesma coisa que se eu dividir por alguma coisa, né? Dividir algo por um número é a mesma coisa que eu multiplicar pelo seu inverso. Antes de tudo isso, o que que seria o inverso de um número? Vamos supor 2/3. Quem que é o inverso desse número? Basicamente, o que está aqui embaixo vai para cima e o que está aqui em cima vai para baixo. Então, logo temos que é 3/2. Esse é o inverso de 2/3. Então, dividir pelo número é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Mas, primeira coisa, matematicamente, né? Se eu pegar um número aqui qualquer, o que a gente tem embaixo? A gente consegue escrever ele em forma de fração, porque a gente tem um 1 aqui embaixo, a gente completa com 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo, show de bola, certo? Então, se eu pegar o 33, o que tem embaixo do 33 é 1. Primeira coisa que a gente olha para isso daqui, a gente precisa definir o que? Deixar na forma que a gente consiga enxergar uma divisão realmente entre frações. Aqui eu tenho uma fração, né, chamada de primeiro termo, vamos chamar aqui de primeiro termo. E aqui segunda fração. Por que segunda fração? Eu tenho 1 embaixo, isso. E aqui a gente chama de segundo termo. E como que a gente diz, né? Dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, eu não estou dividindo por 2. Então, vamos copiar o primeiro, né? E multiplicar pelo inverso do segundo, que é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Então, o inverso de 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. E aqui a gente entra na multiplicação de fração. Tranquilidade. Multiplicação de fração é só multiplicar numerador com numerador. Coloca aqui em cima. Denominador com denominador, 2 vezes 2, 4, tá aí. Então, se eu pegar 1/2 e dividir por 2, eu obtenho a fração 1/4. Show de bola, né? Tranquilidade. Isso é divisão com fração, né? Divisão de frações é muito tranquilo. Vamos aí, mais uma ideia. Vamos pegar uma coisa que a gente costuma fazer e é simples. 4 dividido por 2. Isso dá 2. Perfeito. Mas lembra lá, dividir por um número é a mesma coisa que eu multiplicar pelo seu inverso. Isso. Mas vamos transformar em fração esses carinha bonitinho? Olha que coisa linda. Então, pegar o 4 e multiplicar pelo seu inverso, ó. Que aqui vai ficar o que mesmo? 1 sobre 2. E voltamos esse vezes esse dá 4. 1 vezes 2 dá 2. E 4 dividido por 2 dá 2. Que perfeição. Matemática é linda demais. Fechou? Vamos lá fazer mais uma divisão de fração. Vamos supor que eu tenha 3/4. Vou dividir por 1/3. Ah, professor, como que a gente faz mesmo? Copia o primeiro termo. Quem que é o primeiro? O primeiro é 3/4. Copia o primeiro, né? Mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso, né? Copia o primeiro e multiplica pelo inverso, ó, multiplica pelo inverso do segundo termo, né? E vai ficar 3 sobre 1. Logo, multiplicação de fração é simples, esse vezes esse, dividido por esse vezes esse e acabou, né? A divisão aí, né, vai dar 9/4. Tranquilidade, né? A fração é muito simples. Mas por curiosidade, vamos pensar numa seguinte expressão. Então vamos olhar aqui, né, de forma objetiva. Vamos pensar o quê? Quanto é 1/2 dividido por 1/2 dividido por 1/2? Só uma curiosidade, tá bom? Quando a gente tem essas divisões, mais divisões, o que a gente faz? Copia o primeiro. Quem que é o primeiro? Isso, vamos copiar 1 sobre 2 e multiplicar pelo inverso dos demais. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1.
E o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Isso aqui é isso vezes isso. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Dividido. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 dá 2. Olha que coisa bacana. Então, se eu pegar metade, dividir pela metade e ainda dividir pela metade, né, nós temos aí que vai ser 2 inteiros. Tranquilo? Quando tem mais divisões, mas não é a situação, né? A gente está aprendendo somente com 2 números, tá bom? Novamente, divisão de fração. Copio o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? Opa! E multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de um número que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Fechou? Tranquilidade, né? Espero que tenha compreendido e até a próxima.